A paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a todos aqui ao canal, ao qual neste momento, neste dia eu quero trazer uma palavra para compartilhar, a palavra que o Senhor tem revelado ao meu coração, e poder estar trazendo para os vossos corações, para a meditação, e que Deus possa, venha poderosamente agir, em suas vidas, derramando a sua graça, a sua misericórdia, porque somos necessitados, Sem Deus nós não podemos nada, sem Deus não conseguimos nada, porque tudo vem dele, a nossa vida, as bênçãos, a saúde, tudo, tudo vem das mãos do Senhor, está no controle do Senhor, mesmo que estejamos passando momentos difíceis, que faz parte da nossa caminhada aqui na Terra, nem sempre vamos estar de uma forma tranquila, vai chegar momentos difíceis sim, que forçará, a nos querer tirar a nossa paz, a nossa confiança, trazendo desânimo. Isso tudo faz parte, e a cada dia mais aí, essa força tem se intensificado, diante de tantos acontecimentos, e tudo isso a gente tem visto o reflexo, no ser humano. Mas uma coisa é certa, Deus nunca deixou de olhar para nós, Creio que Ele tem olhado com tristeza, e pesar em nossas vidas, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança, para termos uma vida plena na presença dele, Mas sabemos, que o pecado trouxe esse rompimento, e a humanidade tem estado presa, Mas também sabemos que para nos ajudar, mudar a nossa vida, a nossa história, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, E isso é muito importante, porque nos traz essa esperança novamente, ainda que o mundo esteja passando por todo esse processo, quando nós vemos na palavra do Senhor, principalmente, o final da história da humanidade, então isso traz a esperança para que cada vez mais nós busquemos o Senhor, porque Ele tem uma promessa poderosa, numa vida junto a Ele, e temos essa comunhão, Mas justamente enquanto ainda não chegou este momento, vamos estar ouvindo a palavra do Senhor, pondo em prática em nossas vidas, compreendendo mais e mais o desejo de Deus. E eu quero compartilhar com os amados irmãos um texto aqui que se encontra no primeiro livro de Samuel, o seu capítulo 13, a partir do seu versículo 8. Vamos estar lendo e que o Espírito Santo venha estar nos revelando, nos ensinando e dando-nos o entendimento da sua palavra. Assim nos diz a palavra do Senhor:
Esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel, aleluia, a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Portanto, disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miqumas, pensei: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Preste atenção nessa frase. Aleluia. Assim senti-me obrigado a oferecer holocausto. Disse Samuel a Saul: procedeste tolamente em não guardar o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aleluia. Louvado seja Deus. Um texto que nos traz referências, né? Vai nos trazer um acontecimento que se deu em um período, né, em que Deus sempre, desde que o Senhor preparou o seu povo, gerou o seu povo, né, para estabelecer um propósito, Deus sempre esteve com este povo. Esta nação nunca precisou de homem para que ali o conduzisse. Esse povo nunca teve, né, um homem líder plenamente do povo. Teve Moisés, sim, né, homens que Deus levantou ali para conduzir, mas quem governava, quem regia era o próprio Deus, estabelecendo suas leis, estabelecendo suas ordens, seus ensinamentos. Mas deu-se certo momento que o povo, de certa forma, como que eu posso dizer, não se agradando mais da forma em que esse povo era regido, em que eles eram regidos, porque a palavra vai dizer que eles começaram a observar as nações, as outras nações que tinham reis, que tinham homens ali que governavam, né? Até mesmo antes do povo sair lá do Egito, né? Faraó, que era o senhor ali daquele país, né? Mas sabemos que enquanto o povo estava ali cativo, Deus que era o Senhor deles, né? E conhecemos a história. Mas chegando aqui, devido a essa situação que o povo já não queria mais que Deus fosse governasse eles, então eles pediram que Deus levantasse um rei igual às outras nações, né? Isso eu creio que de certa forma entristeceu, né, ao Senhor, porque era uma forma abertamente que o povo falando que não precisava mais de Deus, que não queria mais Deus cuidando deles,
Então passou a ter mais um olhar na confiança do homem. E Deus assim concedeu esse desejo, né? Deus preparou, né? Buscou um homem para que ali se tornasse rei da nação de Israel. E esse homem foi Saul, né? Saul, que Deus separou, escolheu pela vontade que o povo pediu. E assim Saul começou a se destacar, né? A ter a situação, né? O povo começou ali a observar, e por um certo tempo ainda meio desconfiado, meio não aceitando, né? Isso também nos traz justamente uma reflexão de muitas vezes aquilo que nós pedimos ao Senhor, né? Deus até nos atende, Deus até ouve a nossa oração, mas também temos que estar preparados, temos que estar prontos e atentos, para que muitas vezes aquilo que Deus vai fazer não será conforme nós queremos, da maneira que nós imaginamos. Deus vai fazer, mas da forma que Ele achar melhor. E passou-se esse tempo e Saul foi desenvolvendo no meio do povo essa forma para que o povo observasse ele, até ele se tornar rei. Aleluia. E deu-se justamente a unção de Saul como rei, né? Então ele foi reconhecido como um rei, e mesmo sendo pela vontade do homem, Deus estava com ele. Deus era com ele, Deus era com a nação. Dava vitórias, né? Usava ele. E só que o que aconteceu? O que aconteceu? Saul começou a desenvolver dentro de si, né, algo muito assim terrível, e que podemos estar suscetível a acontecer conosco também. Por isso que é muito importante a gente analisar cada situação em nossas vidas. Então ele começou pelo destaque, por aquilo que Deus fazia através da sua vida, de certa forma um certo orgulho, uma certa prepotência, né? E isso foi gerando dentro dele, né? Até que chegou esse momento aqui, a se deparar com uma guerra, como eles sempre estavam em guerras, em batalhas, em pelejas, e mais uma vez o povo de Deus estava diante de um dilema, diante de uma guerra. Mas até chegar a esse ponto, Deus ele faz tudo organizado. Deus distribui a cada um de nós aquilo que é próprio para cada um de nós. Aleluia. E nesse caso aqui, vemos que o que levou a Saul ao seu declínio era porque ele era rei, mas ele não era sacerdote, né? Então a função apenas que ele tinha era de reger o povo. Então nessa situação, Samuel havia ido consultar ao Senhor, né, como profeta, porque naquela época, naquele período, justamente Deus usava os profetas para falar com o seu povo, né? Deus separava o profeta, então Deus falava com o profeta para o profeta passar para o povo. E nesse período o profeta ia consultar ao Senhor e falou para que Saul esperasse a sua volta, para ver qual seria a resposta de Deus. E deu-se justamente, passou-se os tempos, e Samuel não regressava, e Samuel não voltou.
E a visão do povo, do rei, era justamente a visão de guerra e que a nação a qual ele estaria de enfrentar já estava cercando, e isso criou um temor, de certa forma, um pavor no rei, porque o rei era responsável sim pela nação. O rei era responsável de estar à frente das batalhas. Mas era necessário justamente que em toda batalha, em toda guerra, havia um cerimonial a ser feito ao Senhor, a consulta, os ritos cerimoniais. E nesse caso, o sacrifício só poderia ser feito através do sacerdote. Aonde eu quero chegar nesse ponto aqui, onde o Senhor quer justamente falar, trazer ao nosso coração. Porque, meus amados, nós precisamos entender que Deus nos delegou missões, Deus nos delegou trabalhos a ser feito. Existem os trabalhos coletivos, existem os trabalhos individuais, e existem os trabalhos, aqueles que são particulares, aqueles que realmente é algo particular do homem para com Deus. E nesse sentido aqui, vemos que Saul se desesperou. Então, qual foi de imediata atitude dele? Quando viu o povo ali meio disperso, meio apavorado, então, já que como sacerdote não está, eu vou fazer. Porque se Deus me ungiu, eu também posso fazer. Só que vemos que não foi isso que aconteceu. Quando Deus nos escolhe, não nos dá direito de passarmos as ordenanças dele, ultrapassarmos aquilo que ele determinou na nossa vida. E isso é um grande perigo nos dias de hoje. Porque muitas das vezes nós queremos ir além, fazer além daquilo que Deus nos atribuiu. Nós queremos passar à frente daquilo que Deus determinou na minha e na sua vida. Isso pode nos causar uma certa fragilidade. E isso pode nos trazer justamente, aleluia, aquilo que vai contra a vontade do Senhor. E Saul, ele fez isso, ele fez esse holocausto para ir para a guerra. Só que de um mesmo momento ao qual ele se propôs a fazer e executou, Samuel chegou e viu o que ele tinha feito. E no mesmo momento ele perguntou: o que você fez? E vamos ver o que foi que ele falou. E é onde muitas vezes nós cometemos esse mesmo erro. Falou Saul, aleluia. Respondeu Saul: quando vi que o povo se ia espalhando daqui e tu não vinhas nos dias aprazados e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, pensei: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Louvado seja Deus. Esse é o ponto principal nessa palavra de hoje. Quando muitas vezes nós nos sentimos obrigados. Em diversas situações que surgem em nossas vidas, por muitas vezes nós nos sentimos obrigados a fazer, a agir aquilo que não é para ser feito. Na mensagem anterior, o Senhor me deu justamente uma palavra que também trazia essa base. De que no calor da emoção nós não podemos tomar decisões. No calor daquele momento, não é momento de decidir, é momento de esperar. Às vezes vai chegar esse momento na nossa vida que muitas vezes vai querer nos obrigar a tomar decisões. Só que muitas vezes as decisões tomadas não há consulta a Deus.
Nós tentamos agir por aquilo que nós achamos, por aquilo que nós imaginamos que seja correto. Não tinha problema nenhum se numa ótica geral dos fatos, porque o que Saul fez foi justamente o que era uma cerimônia ao Senhor. Era um ato em que eles estavam dedicando ao Senhor para ir para a guerra, para que Deus estivesse com ele. De uma certa forma, não tinha problema, porque ele estava confiante, sabia que era a atitude a tomar para chamar a atenção de Deus. Mas primeiramente vamos entender a situação que levou ele a fazer isso. Ele estava com medo, ele se sentiu obrigado por causa da sua posição, por quem ele era diante da nação. O que os seus súditos iriam falar dele. Então ele pensou mais na sua condição de rei do que em obedecer à vontade de Deus, às leis, os preceitos de Deus. Então é muito importante nós termos cuidado com as nossas atitudes e ações, quando às vezes nos sentimos obrigados a fazer alguma coisa. E quando nós fazemos e não consultamos a Deus, fatalmente vamos estar fazendo o que é contra a vontade do Senhor. Porque vamos estar sendo levados, não direcionado por Deus, mas pelas nossas emoções, pela opressão que está do nosso lado. E não foi só Saul que teve essa experiência amarga em sua vida. Como eu falei no início, teve um também que um homem que Deus levantou para conduzir o seu povo, que numa mesma situação dessa de opressão, num momento desse de que se sentiu obrigado, ele fez o que não era para fazer e lhe custou caro. Porque no deserto, certa feita, o povo andando lá pelo deserto, Deus conduzindo, chegou em certo local que o povo teve sede. E deserto não tem água. Para encontrar água é muito difícil. Mas Deus proveu água. E Deus falou. Havia falado para Moisés qual seria a condição dele prover água para o povo. Na primeira vez ele obedeceu, fez conforme o Senhor mandou. Deu tudo certo. Só que na segunda vez ele percebeu que o povo já estava muito revoltado, o povo estava já oprimindo, apertando ele, e ele se deixou levar justamente por aquela situação. Ele se sentiu obrigado de uma certa forma a prover água para aquele povo, e o que Deus tinha falado para ele foi uma coisa e ele fez outra. Desagradou ao Senhor, e isso lhe custou justamente o quê? Eles entrar na terra prometida. Então, por isso, meus amados, muitas vezes os nossos fracassos, muitas vezes nós estamos tropeçando nesses pontos. E às vezes nós não entendemos o que está acontecendo em nossa volta, o que está acontecendo conosco, porque não percebemos aonde nós tropeçamos. E às vezes é justamente o que? Na falta de paciência, porque o que levou justamente a Saul fazer isso aí, como ele falou lá no início, porque Samuel havia se demorado, não chegou no tempo determinado, no tempo que ele tinha falado. Mas Samuel não dependia dele, dependia de Deus. Samuel projetou um tempo, mas Deus projetou outro. E às vezes nós nos precipitamos, porque às vezes nós projetamos um tempo, mas o tempo de Deus é outro. E nós não temos paciência de esperar. E nós começamos a meter a nossa mão onde não é para pôr a mão.
Aí nós começamos a fazer o que não é para fazer. Chega sim até nós. Esses sentimentos chega até nós. Mas a questão não é o sentimento chegar, é como nós vamos lidar com ele. Porque sentimos raiva, sentimos tristeza, sentimos abatimento, sentimos desejos. Mas a questão não é os sentimentos estar em nós, é como nós lidamos com ele. Porque não são os sentimentos que têm que nos controlar. Nós temos que controlar esses sentimentos, esses desejos, essas vontades. Por isso que a palavra do Senhor fala, se não me falhar a memória lá em Coríntios, que se nós andarmos em espírito, nós não iremos cumprir a concupiscência da nossa carne. Então, só vamos realmente resistir, só realmente vamos controlar, minar esse desejo para que ele não nos tome, se andarmos em espírito, se estivermos em espírito. E como é andar em espírito? É justamente ligado com o Senhor, é na sua palavra, consultando a cada passo que nós vamos dar. Porque às vezes uma escolha nossa errada vai trazer consequências em nossas vidas. Não é porque Deus nos escolheu, não é porque Deus nos chamou, não é porque Deus nos separou, que se nós fizermos escolhas erradas, não virá as consequências, vai vir. Veio com Moisés, veio com Saul, veio com Sansão, veio com Davi e tantos outros que a palavra do Senhor nos traz, que por falta de paciência, que por precipitação, que por não autocontrole. Então temos que entender aquilo que podemos fazer e aquilo que não podemos fazer, até na obra do Senhor. Porque senão nós também não vamos suportar a carga. Tem, como já falei, tem um trabalho coletivo, onde todos podem fazer, que o Senhor chamou para fazer todos, sem exceção. Mas tem coisas que são peculiar. Tem coisas que eu não posso pôr a mão, porque não cabe a mim. Aleluia. E principalmente na hora da aflição. Se Deus mandar fazer, nós vamos fazer, mas não apenas pela nossa emoção. Ah, Deus é comigo, eu vou fazer. Já falei também, o Senhor já falou conosco em outros vídeos aí. Não é porque Deus está conosco que tudo a gente também temos que fazer, porque tem coisas que não é para a gente fazer, tem coisas que é para a gente fugir, tem coisa que é para a gente se afastar. Tem situações que Deus até fala que não é nem para a gente orar. Mas às vezes na nossa emoção, no nosso sentimento humano, às vezes a gente quer fazer achando que tá bom, não, porque é de Deus, tem que fazer, mas muitas vezes Deus não quer que a gente faça. Que às vezes não é para que eu ponha a mão, talvez Deus está preparando outra pessoa. É muito minucioso. Por isso que às vezes muitos não estão suportando, porque querem estar onde não é para estar. Querem fazer o que não é para fazer. Ah, mas é para Deus. Sim, mas não é para você fazer. O que é para você fazer, você não está fazendo. E o que não é para você não fazer, você está fazendo. Então precisamos ter esse discernimento com Deus. Buscar em Deus realmente. Porque Deus, como a palavra do Senhor fala, Ele distribuiu dons para cada um.
Louvado seja Deus. Se Deus falar, vai lá e faz, vamos fazer. Mas se tem alguém que está realmente, Deus preparou para aquilo, então deixe que ele faça. Apenas a gente ajuda, dá o suporte. Qual era a função de Saul? Esperar a volta de Samuel com a resposta de Deus. Ele não esperou. Ele não teve paciência. Aí Samuel trouxe uma resposta de Deus, que o Senhor tinha rejeitado, porque ele não guardou os mandamentos de Deus. Veja só. Foi mesmo assim lá quando Moisés subiu para o monte Sinai, onde Deus escreveu as leis para ele. No mesmo momento que o povo lá embaixo viram que Moisés não voltava, de imediato, o mesmo que andava com Moisés, que estava ali com Moisés, o próprio da família dele, não suportou a opressão do povo e fez o que não era para fazer. Fez o bezerro de ouro. Então vejamos que nos momentos mais difíceis temos que ter cuidado com as nossas ações e atitudes. Eu falo dessa forma porque Deus tratou comigo e eu sei que eu fui dessa forma. E ainda eu estou buscando em Deus cada vez mais esse aperfeiçoamento para que mais e mais isso seja eliminado de mim. Porque vira e volta, no momento do aperto, vem no meu coração o desejo de agir, de fazer da maneira que está na minha mente. Mas não é a vontade de Deus. Eu não estou esperando a providência de Deus. Eu não estou esperando o agir de Deus. Porque às vezes Deus permite situações justamente para isso. Para ver até onde nós vamos permanecer com Ele. Até onde nós vamos obedecê-lo. Saul era rei, mas não era sacerdote. Saul tinha que governar o povo, mas não tinha que oferecer sacrifícios. E vemos que no decorrer do texto, Samuel fala: o Senhor, por causa do teu erro, seu reino não vai se firmar. Mas vejamos que no decorrer da leitura, Saul continuou reinando sim, mas para Deus, ele já tinha sido destituído. Para o povo ainda era o rei, mas para Deus já não era mais. Não tinha essa representação. E vemos que no decorrer foi decaindo, Saul foi entrando em decadência. Até que chegou um tempo que a palavra de Deus fala que um espírito mau tomou conta dele. Veja a que ponto chegou. O distanciamento dele com Deus. Então precisamos nos aperceber, amados. São esses tempos de hoje que a gente tanto tem falado, tanta gente tem visto, né? Eu falo realmente daqueles que estão buscando realmente o fundamento da palavra. Aqueles que querem realmente estar alicerçados na palavra, você vê que estão se esvaziando. Não queremos mais ouvir palavras de arrependimento, de conserto. Queremos só ouvir palavras que venham de encontro a alegrar o nosso coração. Satisfazer as nossas vontades e desejos, criar expectativas em nós. Aí quando não se acontece, a gente se frustra. E o pior, se frustra com Deus. Porque a gente acaba se afastando de Deus, como que Deus fosse culpado.
Porque a gente não está vivendo na palavra. Então que venhamos realmente abrir os nossos olhos, a nossa visão, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, discernimento. Para quando as coisas, os apertos chegar, nós possamos sair dele de uma maneira sem desobedecer, sem ir contra os princípios de Deus. É difícil, eu sei que é difícil. Porque quando chega, nós queremos resolver na hora. E muitas vezes o que Deus tem não é na hora, não é para a hora. E isso nos torna impacientes. Mas quando nós aprendemos a controlar essas emoções, deixamos o Espírito Santo fluir, é igual a temperatura. Quando a gente está com febre, vai subindo, vai subindo. Aí quando a gente põe o pano molhado, uma toalha molhada, para baixar a temperatura. Então é justamente nessa hora, quando a temperatura está subindo do problema, deixar o Espírito Santo agir em nós. É orando, mesmo sem força, mesmo sem vontade, mas na pouca força, busquemos no Senhor. Eu tenho aprendido dessa forma. Não tem sido fácil, não é fácil. Eu tento, todo dia eu falo para comigo mesmo, diante do Senhor. Eu não posso fazer nada se não for na direção. O meu desejo é fazer naquela hora. Mas o Espírito Santo fala ao meu coração, não faça. Espera. Mas está doendo, mas espere que eu estou voltando com a resposta. Eu estou trazendo a resposta. Espera mais um pouco. Não faça sacrifícios de tolo. Porque isso que Saul fez foi sacrifício de tolo. Porque o próprio Samuel falou. O Senhor não recebe. E ainda perdemos aquilo que Deus já nos deu. Mas que venhamos ter paciência, perseverar. Busca em Deus aquilo que Deus realmente tem para você e faça. E faça. Porque o demais Deus vai cuidar, Deus vai tratar, Deus vai administrar. Mas se a gente pôr a mão onde não é para pôr, a gente pode pagar um preço. Mas também se eu não fizer o que é para eu fazer, eu posso pagar um preço também. Que aí fica naquelas duas, nos dois lados da moeda. Ou eu faço o que não é para eu fazer, ou o que é para eu fazer eu não faço. Também cometemos errando da mesma forma. Por isso precisamos aprender do Senhor, meditar na sua palavra, fazer leituras, se esforçar, porque os dias estão oprimindo cada vez mais. Tem dia que você acorda, não dá vontade de levantar. Mas nós sabemos que temos um Deus que está conosco e que apenas é uma fase, é um momento. Mas não podemos nos precipitar, tomarmos decisões precipitadas. Saul fez e pagou o preço por isso. Sabemos qual foi o seu fim. E não porque Deus tinha punido, não. Deus apenas o rejeitou de ser rei. Mas ele poderia ter se arrependido, continuar sendo a pessoa que ele era, e não.
Mas ao contrário, ele foi se afundando mais e mais pelo seu orgulho, por se achar que Deus me colocou, então não buscou arrependimento genuíno. Então isso às vezes é o que acontece. Às vezes nós não queremos nos arrepender daquilo que erramos e vamos nos afundando mais e mais e achando que está tudo bem e achando que Deus está comigo e está acontecendo. Deus foi fazendo deixando as coisas fluir na vida de Saul, mas até que chegou um ponto que não teve mais jeito. Ele se aprofundou de uma tal maneira do afastamento do Senhor. Mas essa palavra hoje está em nosso coração para isso, para que nós venhamos honrar ao Senhor, né? Não importa o tempo, não importa o momento. Entender que Deus, Ele é Deus. Ele tem traçado projetos, planos na minha vida e na sua vida. Basta apenas obedecermos atentamente a cada passo que damos, a cada escolha que fazemos. E se falharmos, errarmos, nos humilharmos diante dele, pedirmos perdão e nos arrependermos. Porque aí Deus, Ele é misericordioso para nos perdoar em seu Filho Jesus Cristo. Por isso, se neste momento você está passando por esse momento, está nessa situação, não sabe o que fazer, já desanimou, já não tem ânimo para nada, já não sabe o que fazer, já não quer fazer nada, essa palavra veio para nós, para nos animar. Deus escolheu, basta apenas fazermos o que é certo, que Ele vai estar conosco, que Ele vai nos ajudar. Mas quando desviamos, fazemos as coisas à nossa vontade, do nosso jeito, do nosso querer, a tendência é fracassarmos e decairmos. Mas que essa palavra, neste momento de hoje, venha aos nossos corações e nos ensine, abra os nossos olhos e entendimento para isso, para saber que temos que fazer o que é da vontade de Deus. E no momento mais difícil, no momento da adversidade, no momento da opressão, quando nos sentirmos obrigados a fazer alguma coisa, consultemos ao Senhor, se é aquilo mesmo, se é para fazer ou não. Porque aquilo que nós fizermos, nós prestaremos conta. Amém? Então, foi essa palavra. Que Deus possa continue abençoando vocês, nos abençoando, esse canal, tá? Se inscrevam, deixem seus likes aí, ajudem esse canal, né? Porque isso é o que nasceu no meu coração, é isto que o Senhor pôs no meu coração para fazer, e eu tenho que fazer para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele estabeleceu isso no meu coração, esse desejo. E eu creio que com a ajuda de vocês, compartilhando, divulgando, eu creio que o nome do Senhor vai ser engrandecido, glorificado na vida daqueles que irão ouvir e ver estes vídeos. E naquele grande dia, com certeza, o Senhor recompensará a cada um. Amém? Então, que Deus abençoe a cada um e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.